Você é uma personalidade. Você é a soma de todas as palavras acreditadas por você, se transformado em crença, em uma personalidade. É isso mesmo. E essa personalidade é o mesmo que uma semente, e o resultado da sua vida é o fruto. Se você nunca alterar essas crenças, você jamais mudará os resultados. É exatamente isto. Então, veja que o crer só vem pelo ouvir. E quando se ouve a palavra de Deus, tem vida. Então, você precisa entender o seguinte: você está em um nível X e os resultados, a tua vida é a soma dos resultados. Jesus disse, falou sobre isso quando disse: pelos frutos se conhece a árvore. E os resultados que você obtém não são positivos, não são bons, mas você quer mudança. Como é que você faz? Você vai acrescentar esforço, você vai trabalhar mais. Sem que você perceba, nesse agir, você está pagando o preço com a sua própria vida, porque o pecado é errar o alvo. E agir dessa maneira está fora do que é correto, está fora do plano, que portanto é pecado. Você quer prosperar, você quer ter resultados diferentes, mas não muda as suas crenças ou a sua energia. Seria o mesmo que você agora querer maçã, mas você continua plantando limão. Você jamais vai colher maçã até trocar a semente em vez de limão, maçã. É igual aos resultados. Mas tem mais. Você precisa entender que além de você estar se matando, digamos assim, porque para você aumentar os seus resultados, vai aumentar. Você acha que aumentando os esforços? Vai. Você vai perder algo de maior valor da vida. Só suponhamos que você alcance algum resultado maior. Todo ser humano, crendo ele ou não, entendendo ele ou não, admitindo ou não, ele é monitorado pelo céu, ele é a criação do céu. E o céu é justo, perfeito. O que é que vai acontecer? Esse acréscimo vai ser descompatível com, digamos assim, com o equivalente da sua fé. Seria como o país faz isso, né? Um ser humano, uma pessoa, ele ganha 10 mil reais por mês. E aí no final de um ano, ele tem o quê? Ele tem 300 mil. Então é desproporcional. É logo que o sistema financeiro vai em cima dele, porque se ele ganha 10 mil, se ele não gastasse nada, o máximo que ele podia ter no final do ano era 120 mil reais, mas ele tem 300. Então ele tem algo errado. A mesma coisa. Então, é isso que acontece quando as pessoas querem o resultado pela força do braço. Ainda os que têm, perderá. Então, a maneira mais coerente, mais correta, e que é não acrescentadores, é se convencer pela luz da palavra. Por isso que as bênçãos do Senhor não acrescentadores. Deus ama dar prosperidade ao seu povo. Se convencer e trocar a sua identidade, trocar a sua crença, alterar. Ninguém consegue fazer isso. Eu não consigo fazer isso em você, ninguém consegue, mas você nem consegue. Desde que você se debruce sobre a palavra e você se convença que é a vontade de Deus que você prospere, como Salmo 35, verso 27 diz: porque Deus ama dar prosperidade ao seu povo. Eclesiastes 5, 19 diz: porque quanto ao homem que Deus ama, Deus deu prosperidade e deu dom para desfrutar. Isto é dom de Deus. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando você deu o primeiro passo para essa mudança de crença, você se convenceu, há um processo a ser trilhado.
E esse processo, o velho eu, aquele estágio antigo, aquele estado que o correspondente não é o que você queria, vai ter que morrer. Isso dá trabalho, e vou te falar, quem já passou pelos processos sabe, vai ter momento de agonia, de querer desistir, porque você está no processo, você não está mais naquela posição, naquele lugar confortável, aonde você não tinha despertado a sua consciência, você sentia as dores, o sofrimento da falta de não ter, mas a tua consciência não tinha desperto. Então você estava mais ou menos, sofria como consequência de não ter, sabe, de não conseguir dar uma vida digna à sua família, de não conseguir o básico. Você sofria por esse caminho, nessa linha. Mas agora você despertou. Você saiu daquela posição. Só que você ainda não alcançou a posição de gerar o resultado. Você observa que quando se coloca uma semente no solo, 3, 4 dias, você vai lá, aquela semente está arrebentando o solo, e se você baixar o ouvido, a mão, você vai sentir uma quintura, o grão está pocado, e há uma energia tão forte de abrir o solo. Para que aquele processo acontecesse, precisou chegar naquela temperatura X. Não é diferente do tocante à sua fé. Você estava no estado, aí os resultados não é o que você queria, você quer outro estado, de mais força, de mais fé, de mais resultado. Você começou a migrar, você precisa alcançar um outro, digamos assim, uma outra personalidade, e alcançar a energia X para gerar os resultados. Por isso, nesse processo, às vezes há aborrecimento, porque você não está nem como era antes, nem está aonde você quer. Mas esse é o caminho. Conviva com pessoas que já passou o processo, que te ajudará. E aí, para você se convencer, preste atenção uma coisa. A Bíblia revela Jesus como a vontade de Deus personificada, personalizada. Jesus revelou Deus, o que Deus é, Jesus foi. Deus é espírito, ninguém vê, energia, ninguém vê. Jesus foi a matéria, a materialidade. Ele é a imagem visível de Deus que é invisível. O que foi Jesus é nós, mas primeiramente Jesus, preste atenção. Ele, em uma certa ocasião, estava em um casamento que faltou vinho. E ao faltar vinho, além da desonra para aquele casal, ali era sinônimo de maldição, aquele casal seria desonrado, desrespeitado, não só naquele momento, ficaria aquela marca. Então, se fosse a vontade de Deus, a falta, como muitas pessoas dizem, eu vivo como Deus quer. Eu sou pobre porque Deus quer. Se Deus quisesse, seria rico. Não é? Então, se fosse da vontade de Deus, Jesus não tinha transformado a água em vinho. Está vendo o processo da transformação? A mesma coisa acontece conosco, quando nós deixamos de ser uma pessoa, uma personalidade, e tornamos outra. A Bíblia fala isso. Portanto, agora, nova criatura nós somos. Então, Jesus, ao mudar, transformar a água em vinho, olha que tem prosperidade. A água tem muito valor, mas o vinho tem mais. Então, esta é a vontade de Deus de fazer essa transformação. Se fosse da vontade de Deus, a falta, a escassez, o trabalhar e não ter, quando Jesus e o Pedro, depois de passar a noite inteira pescando, no dia seguinte não tinha pegado nada, ir retornar, Pedro se conforma, porque essa é a vontade de Deus. E você, para provar que você ama a Deus, você não pode dizer nada, tem que se contentar. É isso que a maioria pensa. Isso é sinônimo que isso é amar a Deus. Isso é uma coisa terrível. Se fosse essa a vontade de Deus, Jesus não tinha mandado Pedro retornar novamente. E uma vez que ele retornou, na maneira certa, no lugar que Jesus mandou, que corresponde quando você está fazendo, crendo da maneira correta o resultado daquilo, Pedro pegou ou fez a maior pescaria da sua vida. Então isso significa que a vontade de Deus é a prosperidade. Essa é a vontade de Deus. Se fosse da vontade de Deus que a falta, a escassez tinha que ser assim mesmo, Jesus não tinha multiplicado 5 pães e 2 peixinhos para dar o suficiente para 5.000 pessoas, só homem, né? Porque tinha jovens, ou seja, tinha mulheres e crianças.
Se fosse da vontade de Deus a dívida, a falta, Jesus, diante de um cobrador de imposto, não tinha mandado Pedro pegar e pescar um peixe e tirar dinheiro da boca do peixe. Em todas essas, ou esses milagres, ou essas demonstrações, está se revelando a vontade de Deus. Mas tem mais. Jesus disse: as obras que eu faço, que eu fiz, vocês farão também. E ele não estava brincando. Se a minha palavra estiver em vós, se vós vai me impedir tudo que quiser que isso será feito. Se disser esse monte, ergue-te daqui, lança aqui no mar, e não duvidar no coração. Isso significa dizer que todo cristão, quando alcançar a maturidade, a temperatura e a fé correta, ele é capaz de fazer as mesmas transformações, os mesmos milagres e as mesmas provisões, porque Deus é isso. Deus é Espírito que não se opera no ar. Deus se opera em nós. Lê Hebreus. Hebreus está falando que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e foi criada e sustentada pelo poder da sua palavra, porque Ele é a expressão exata de Deus que é invisível, o herdeiro de todas as coisas, o que foi colocado acima dos anjos. Aí você pode dizer: ah, mas isso está se referindo a Jesus. Sim, a princípio. Mas tudo que está se referindo a Jesus, no próprio Hebreus 2 diz: quem santificou que foi Jesus? E nós que fomos santificados, somos um só. A glória de Jesus, obviamente, o próprio Hebreu diz, porque ele, o Pai, ungiu a Jesus com maior óleo, ou seja, com maior alegria. Óleo é sinônimo de fertilidade, né, de honra, de produtividade. A Jesus mais do que os seus companheiros somos nós. Mas veja, nós todos vimos de um. Por quê? Jesus, ele veio para levar muitos filhos à glória. Hebreus fala que aqueles que ouvem ao Pai, Hebreus não, Romanos capítulo 8, verso 30, leia lá, que ele, Jesus, que ele, Deus, nos chamou, nos confirmou e nos glorificou. Como Jesus foi glorificado, nós fomos glorificados. O próprio Jesus disse: Pai, a glória que tu me deste, eu dei a eles, para que o mundo creia. Jesus, ainda lá na oração de João 17, disse: eu sei, Pai, que todas as coisas que são tuas são minhas. É essa a crença correta. Por quê? Se Jesus disse isso lá na oração de João 17, o apóstolo Paulo, Romanos 8, verso 17, também diz: todas as coisas que são de Cristo, que Cristo é herdeiro, nós somos co-herdeiros das mesmas promessas, desde que nós temos o Espírito de Deus. Qual é o Espírito de Deus? Essa crença, a crença correta, porque crença é o mesmo que semente. Aí concluo por onde eu comecei. Você acredita que é da vontade de Deus ter uma vida desonrada, se tem ou se não tem? Você acredita que você é pobre porque Deus quer que você seja pobre? Então, o resultado é correspondente a essa crença, a esse DNA. E nisto não há honra, porque nisto não há verdade divina. A vontade de Deus é que Jesus revelou: eu só vim para que tenha vida e vida com abundância. Davi é colocado como exemplo, como modelo. Veja lá Davi, próspero. A vontade de Deus é que nós prosperamos em tudo que colocarmos as nossas mãos. A vontade de Hebreus, ou seja, Deuteronômio capítulo 28, fala que Deus nos colocou por cima.